gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Mandar um abraço para Sandra Pereira, a Sandra Pereira dos Santos, né? Sandra, filha do Pio, saudoso Pio, Claudiomira, né? Um abraço para ela, está lá em Ribeirão das Neves, nos assistindo todas as manhãs, né, Sandra? Um abraço para você, saúde, paz e alegria. É o que desejamos para você e para todas as donas de casa nessa segunda-feira. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que a meteorologia está prevendo chuvas para hoje, né? Ontem choveu a tardinha no domingo, né? Uma chuvinha boa. Hoje deve chover, né? E agora as chuvas vão sendo mais frequentes até entrarmos no período mesmo de chuva, né? Que vai ser dezembro, janeiro e etc. Pois é, o mundo, mais especialmente o Brasil, ficou ontem, né, surpreso com o que aconteceu lá em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, onde mora o senhor Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente licenciado do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O Roberto Jefferson tem uma história muito interessante, né? Ele sempre foi do PTB quando os novos partidos foram formados. O Brizola tentou ficar com o PTB, com a sigla, mas quem ganhou a sigla foi uma sobrinha neta de Getúlio Vargas, chamada Ivete Vargas. Ela é que ficou com a sigla do PTB. Por isso, o Brizola criou o PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrático Trabalhista, PDT. E não era o PTB que ele queria, o PTB que foi dele, né? Mas o PTB foi organizado em todo o Brasil e lembro quando o Roberto Jefferson foi uma das lideranças do PTB no Rio de Janeiro. Foi eleito deputado federal e foi líder e fez parte do chamado grupo que resistia à cassação de Fernando Collor. Ele era gordo, muito gordo, e eles fizeram de tudo para evitar que o Congresso Nacional cassasse o Fernando Collor. E ele foi um dos defensores de Fernando Collor naquela época. Ficou famosa a figura do gordinha do Roberto Jefferson, né? Defendendo o Collor de Mello, né? Naquele episódio da cassação do Fernando Collor. E ele continuou sobrevivendo. Todo mundo achou que ele e mais um outro deputado aqui de Minas, que hoje é o prefeito de Montes Claros, né? Eles foram, assim, né, fiéis à liderança lá na Câmara e etc. E lutaram pela não cassação do Fernando Collor. E depois sobreviveu como deputado e etc. e tal. E chegou à presidência nacional do PTB. Na eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, que elegeu Fernando Pimentel, do PT, naquela época o PT tentava de todas as maneiras ter na sua coligação o MDB, o PMDB aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e não conseguiu ter o PMDB na coligação com o PT naquela época. E então foi costurada uma coligação entre o PT e o PTB em Belo Horizonte e outras capitais do país. Essa costura foi feita pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, direto com o ministro da Casa Civil do Lula, que era o Zé Dirceu. Presta bem atenção, Zé Dirceu, ministro da Casa Civil do Lula, negociou com o Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, a inclusão do PTB na coligação do PT em Belo Horizonte, né? Que levou, inclusive, um líder, um membro do PTB, que era candidato a prefeito de Belo Horizonte, que era o Ronaldo Vasconcelos, a ser vice do Pimentel. Tudo bem, foi feito o acordo, não só em Belo Horizonte, mas em outras cidades do Brasil, o PTB entrou como vice nas chapas do PT. O PT precisava de coligar com outros partidos de centro, né? Centro, esquerda e etc. para levar a eleição dos seus membros. Mas esta negociação teve um custo, me parece em torno de 4 milhões de reais na época.
que o PT passaria para o PTB e o PTB queria fazer uma campanha para eleger os seus candidatos a vereador em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo e etc. Né? E precisava de um dinheiro para fazer a campanha. Né? E foi feita a campanha, se elegeram aqui o Pimentel, juntamente com o vice, que era o Ronaldo Vasconcelos, e mais alguns membros do PTB, de vereadores, etc. Só que o dinheiro, os 4 milhões, não chegaram. Aí, passaram as eleições e o Roberto Jefferson continuou cobrando do Zé Dirceu, que foi o avalista da coligação e do acordo, tá? Para receber o dinheiro e pagar as dívidas do PTB, que tinha uma série de dívidas, né? E depois eu vou contar uma outra face dessa eleição que aconteceu aqui em Minas Gerais. E aí, o dinheiro não chegava. De repente, o PT, naquela época, né, garantido pelo ministro da Casa Civil, que era o Zé Dirceu, mandou 400 mil reais para resolver um pouco da dívida, né, que estava cobrando. Eu vou falar com o presidente e tal, não sei o que e tal. Aí mandaram 400 mil reais. Foi aí que o Roberto Jefferson, inclusive, disse, chegou um carequinho aqui com uma pasta, uma mala, e tirou 400 mil reais e colocou aqui no meu apartamento, que era parte do dinheiro para pagar as dívidas do PTB, da campanha que tinha passado. Mas o Zé Dirceu continuou não atendendo aos telefonemas e as tentativas de audiência do Roberto Jefferson para cobrar o dinheiro que foi negociado e etc. Tal. E o PTB havia gasto o dinheiro sem ter, confiando que o PT mandaria o dinheiro, os 4 milhões. Bem, aí um dia o ministro, que era o ministro do Turismo, o Valfrido Marisguia, foi a uma audiência com o presidente Lula e levou, o Valfrido Marisguia era do PTB, e levou o Roberto Jefferson para pedir ao Lula, ô presidente, fala com o Zé Dirceu, não me atende, tem um dinheiro para receber do PT, da coligação que nós fizemos, etc. Tal, nós gastamos o dinheiro, precisamos do dinheiro e tal. E nesta audiência, o Roberto Jefferson falou assim, presidente, dá uma olhada que tem um movimento no Congresso, o pessoal está recebendo um dinheiro lá por mês aí do PT e etc. Tal, isso pode ser mal para o senhor aí, dá uma olhadinha e tal. Ficou nisso aí e tal. O Lula, naturalmente, falou com o Zé Dirceu, o cara vem aqui e tal, não sei o que. Aí o Zé Dirceu falou assim, pode deixar que eu vou respondê-lo na mesma moeda. E o que fez? Mandou filmar um diretor dos Correios, que era do PTB, que estava recebendo 5 mil reais, acho que 5 mil reais, uma verbazinha para o caixa do PTB. E aquilo foi filmado e tal, e aquilo veio para a imprensa e tal, né? Aí, quando isso aconteceu e foi para a imprensa, a revista Veja e tal, e etc., a imprensa toda noticiou que o diretor dos Correios, que era do PTB, estava pegando propina para o PTB. Aí, o Roberto Jefferson, então, respondeu na mesma moeda. Denunciou o mensalão, vocês se lembram? Ele denunciou o mensalão e falou que o Zé Dirceu fez um acordo, não cumpriu e tal, e etc. E denunciou, foi aquele problema sério que vocês conhecem, que levou, inclusive, à renúncia do ministro José Dirceu, que teve que largar e teve que voltar para a Câmara e ainda foi cassado. E depois foi cassado também o Roberto Jefferson, né? Porque aí o Joaquim Barbosa, que era o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, foi o relator disso no Supremo Tribunal Federal e condenou a todo mundo no mensalão. Só não condenou o presidente Lula, que ele dizia que não sabia de nada. Então essa é a figura do Roberto Jefferson, né? Ele foi o denunciante do mensalão, né? E depois, por causa disso, foi cassado, né? Continuou falando aquele negócio, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ficou fazendo lives aí, né? E etc. E agora não podia falar, estava com uma prisão domiciliar, sem poder receber pessoas, sem poder falar ao telefone, etc., sem gravar nada. E ele, né, fez uma live aí, criticando a ministra Carmen Lúcia, que é mineira aqui de Belo Horizonte, que é mineira da cidade de Espinosa, mas
fez carreira jurídica em Belo Horizonte, foi assessora jurídica do governador Itamar Franco, que inclusive a fez ministra do Supremo Tribunal Federal, né? Ele que indicou a ministra, né, para o PT naquela época e tal, e ela foi para o Supremo Tribunal Federal por indicação do Itamar Franco. Então ele falou besteiras sobre a nossa Carmen Lúcia. E aí deu no que deu ontem, né? A prisão dele, e ele resistiu à prisão. Com tiro, com granada e etc. e tal, né? Lamentavelmente, está preso agora, vai para o complexo penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro ontem disse que pediu o ministro da Justiça, quando ficou sabendo que ele estava resistindo à prisão, que o ministro fosse para lá, né, ajudasse a negociar, né, e disse que o Roberto Jefferson teve um tratamento de bandido, porque aquele que atira na polícia é um bandido. Infelizmente, essa é a situação do Roberto Jefferson. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem. Pois é. Olha, em 1985, a ONU criou o Ano Internacional da Juventude. A CNBB, em sintonia com a ONU, instituiu o Dia Nacional da Juventude, com o objetivo de unir as expressões juvenis para celebrar a vida das juventudes, né? Dom Júlio foi o responsável por conduzir as comemorações na Catedral Cristo Rei nesse final de semana. Jovens das 10 foranias da região episcopal Nossa Senhora da Conceição participaram do encontro do Dia Nacional da Juventude. Os jovens tiveram a oportunidade de falar o que acham e esperam da igreja. A igreja, eu acredito que nós representamos uma coisa muito grande, porque a igreja, quando ela dá importância para a juventude, ela acolhe, ajuda os movimentos, isso faz total diferença. Eu acho que contribuir mais, que pode espalhar mais a palavra de Deus, ainda mais jovens que são muitos hoje em dia. E assim, a gente tem muitos jovens, a gente convive com muitas pessoas e eu acho que isso a gente espalha mais a palavra de Deus e convence outras pessoas, sabe, a vir a conhecer a igreja, conhecer a palavra de Deus, conhecer Cristo, experimentar um pouco da igreja, assim. O jovem hoje ele deveria ser a alma da igreja, né? Porque nós podemos mover, porque querendo ou não, a juventude é o que move, é o que dá as energias. Eu como paróquia, como da parte da música, eu sei que nós podemos trazer vida para a igreja, né? O encontro foi organizado pelo setor de juventude da RENSC e busca unir as expressões juvenis para celebrar a vida das juventudes. Hoje é um dia de muita alegria para toda a igreja, mas de modo especial aqui a RENSC, a região episcopal Nossa Senhora da Conceição, porque nós estamos fazendo o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, com o intuito de trazer a nossa juventude, a juventude da Arquidiocese, mas de modo especial aqui da nossa região, para escutá-los, né? Nós estamos convidando cada jovem das foranias que compõem a região episcopal, para que a gente, no primeiro momento, possa escutar, né? O que o jovem tem para pedir da igreja. Porque às vezes a igreja tem como o desejo assim, de falar algo direto para o jovem, mas a primeira coisa que nós pensamos, o que a igreja, o que o jovem tem para falar para a igreja. Há 30 anos, dioceses e arquidioceses do Brasil celebram o Dia Nacional da Juventude, que este ano o tema é inspirado no Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o Dia Nacional da Juventude será celebrado em todas as regiões episcopais. Hoje, aqui, é o Dia do Encontro, que é a segunda etapa, onde a primeira foi preparada a partir do tema da campanha da fraternidade deste ano. E o terceiro passo será a volta dos jovens para as suas paróquias, aonde o que foi discutido aqui vai ser levado e colocado em prática. O encontro presidido pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Júlio César, contou com um momento emocionante de adoração. O Dia Nacional da Juventude é mais um pretexto que a igreja no Brasil arruma para encontrar os jovens, para reunir os jovens, para falar com os jovens, para escutar os jovens.
e para atraí-los mais para o Cristo, para que caminhem como discípulos, né, de Cristo, nesta igreja que continuamente está em discernimento e também em permanente estado de missão. Pois é, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. De acordo com o Código Civil, o nosso nome está dentro dos direitos relacionados à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, uma mudança na legislação permite que brasileiros realizem alterações do nome, com menos burocracia. A nova lei entrou em vigor recentemente e já tem ajudado a desburocratizar as coisas na hora de mudar o nome. O que antes precisava de uma ação na justiça e levava até anos para ser concretizada, agora pode ser feita diretamente no cartório e fica pronta em apenas 5 dias. Basta ela comparecer na serventia, ela tem que trazer a documentação dela pessoal, que vai sofrer alteração, comprovando de endereço para a gente, certidão civil, criminal e eleitoral, trabalhista e distribuidor de protesto. Após juntar toda essa documentação, nós vamos realizar a alteração no livro, na margem do termo dela, e emitir uma certidão já com essa alteração de prenome, conforme ela solicitou para a gente, e comunicar a todos os órgãos essa alteração. A pessoa não precisa de um motivo específico para mudar o primeiro nome. Basta levar os documentos ao cartório e pedir a alteração. Como a pessoa é maior de idade, ela se identifica com esse nome, o que ela solicitar para a gente vai averbar. Se for um nome que não convém com todo o registro civil, a gente pede uma autorização de maneira administrativa para a juíza da vara de registros públicos para essa alteração de prenome. A nova lei também altera a questão do registro infantil. Antes, para fazer qualquer alteração no nome da criança, era necessária uma ordem judicial. Mas agora, com a nova legislação, os pais, em consenso, têm até 15 dias da data do registro para fazer qualquer alteração no nome do bebê. Outro artigo alterado vai ajudar as pessoas que se casaram ou se divorciaram e não mudaram o sobrenome no momento em que os documentos foram emitidos. A pessoa poderá acrescentar o sobrenome de casado ou retirá-lo. A regra também vale para quem tem união estável. Após o divórcio, não é regra, mas antes você poderia ter a exclusão do seu nome ou permanecer da forma como você ficou de forma casada, né? Isso, se você teve um divórcio posterior e não houve a exclusão da forma judicial, você pode requerer hoje de forma administrativa também. A mudança é bastante segura, já que os números dos documentos como RG e CPF não mudam e o cartório é obrigado a informar todos os órgãos envolvidos. Essa alteração ela vem para facilitar realmente as relações, né, entre as pessoas, né, e gerar uma forma de celeridade e de simplificação também, né? Essa lei, principalmente, ela dá ao cidadão maior liberdade, né, para requerer, em tese, nome, alteração do nome, né, que ela é uma das vertentes dessa lei, ela tem, entre outras prioridades também, e facilitar para que não ocorra mais essa judicialização, né? A gente aqui falando do nome, essa judicialização desenfreada com relação à mudança de nome e com a possível também justificativa que ela hoje extingue. Pois é, eu vou dar exemplos aqui. Antes, a legislação eleitoral não permitia, porque não tinha número, né? Era nome, você tinha que escrever o nome do candidato na cédula. Então, você não podia colocar o apelido, né? Ou como a pessoa era conhecida. Você tinha que pôr um nome verdadeiro, né? Lembro aqui que o João Pinto Ribeiro era João Ribeiro, né? Aí, o João Ribeiro Sardinha, que era conhecido como João Sardinha, quis usar o João Ribeiro para tirar voto do João Pinto Ribeiro. E aí o João Pinto Ribeiro teve que acrescentar o outro nome dele, João Pinto Ribeiro, né? Aí vou dizer uma outra coisa, nessa linha.
O Lula era Luiz Inácio da Silva. Ele colocou o Lula, porque ele é conhecido como Lula, né? José Sarney, Zé de Sarney. Na verdade, ele chamava um outro nome, né? No Maranhão, muitos daqueles que tiveram um nome é um nome muito conhecido, Zé Ribamar. Ele é Zé Ribamar. Só que ele falou assim, lá no Maranhão, todo mundo é Zé Ribamar, né? Inclusive, o Ferreira Goulart era José Ribamar Ferreira Goulart. Aí ele falou assim, eu vou chamar Ferreira Goulart, não vou chamar Zé Ribamar, porque Zé de Ribamar tem muito lá no Maranhão. E o Sarney, quer dizer, o pai dele era conhecido como Sarney, era Zé de Sarney. Então ele falou assim, eu vou pôr José Sarney. E ficou José Sarney, e Sarney virou um nome de família, né? Então as pessoas podem mudar o nome hoje com mais facilidade, antes era mais difícil. Olha aqui, o ex-presidente Lula, candidato do PT, deu uma entrevista outro dia, acho que no domingo ou no sábado, ao Estado de Minas, entrevista muito boa e tal, onde ele disse que vai resolver o problema do metrô de Belo Horizonte. Olha, o Lula foi presidente da República há 8 anos, a Dilma foi presidente da República há 6 anos, e o metrô, a última obra do metrô realizada em Belo Horizonte foi quando o Fernando Henrique era presidente, né? Na época, o então ministro dos Transportes, que foi Eliseu Rezende, conseguiu inaugurar o metrô ali do bairro, o pessoal fala Eldorado, mas nunca foi Eldorado, ali do bairro JK, até a Estação Central de Belo Horizonte. Depois o Itamar Franco levou da Estação Central até o Horto. E do Horto até Venda Nova, quem fez foi o Fernando Henrique Cardoso. E mais ou menos 30% da linha entre o Calafate e o Barreiro ficou mais ou menos, as obras foram tocadas pelo Fernando Henrique Cardoso. Entrou o Lula e nós esperávamos que a partir de 2003 o metrô ia andar maravilhosamente bem. Não andou 1 metro, nem com Lula e nem com a Dilma, né? Então, é bom fazer esse reparo porque nós precisamos tanto do metrô e o metrô até hoje não teve o que nós esperávamos do metrô, né? Infelizmente, né? Amanhã a gente volta.